Time, existe a possibilidade de perder gordura ao mesmo tempo que se ganha massa muscular para ter um corpo com menos gordura e mais definição. Essas estratégias que eu vou passar para vocês podem ser utilizadas em qualquer nível de treinamento. Seja vocês iniciantes ou experts em treinamento, pessoas que fazem décadas que treinam, não importa, ambos vão utilizar. Existem algumas recomendações que eu preciso que vocês comecem a colocar em prática a partir de agora e a gente vai saber, de fato, o que é necessário fazer para ter um corpo com menos gordura e mais definição, ao mesmo tempo que ele reduz a quantidade de gordura corporal e aumenta o volume muscular. Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Meu nome é Henrique de Mauro, eu sou criador da assessoria de treino, dieta e mentalidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e durante o vídeo vocês podem sempre deixar suas dúvidas nos comentários que eu vou responder todos vocês. Falando em perder gordura ao mesmo tempo que se ganha massa muscular, a gente vê uma divergência muito grande quando vamos pesquisar esse assunto na internet. Hoje eu quero deixar tudo muito claro para vocês, independentemente do nível de treinamento. Para isso eu vou dividir o vídeo em tópicos. Primeiro, a gente vai falar do quanto de peso perder por semana. Logo em seguida, quantas calorias comer para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, e depois quanto comer de carboidratos e proteínas. Ao término de tudo a gente faz uma conclusão, resumo e tudo, e vocês saem com as estratégias prontas na palma da mão de vocês. Quando a gente olha para a mudança da composição corporal, existem dois caminhos, ou emagrecimento ou ganhar massa muscular. Mas por que a gente não pode unir esses dois caminhos em um único caminho? É muito mais eficiente, vocês não concordam comigo? Mas quando as pessoas focam em perder peso e emagrecimento, muitas vezes elas são inundadas pelo senso comum. Eu acredito que vocês devem conhecer alguém que perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, emagrece, engorda, e a gente conhece isso como efeito sanfona. Geralmente essas pessoas elas acabam atrelando um déficit calórico muito agressivo, ou seja, uma restrição de calorias, deixam de comer demais e associam isso a exercícios que gastam muitas calorias, principalmente o exercício aeróbico. E eu vou mostrar para vocês o que acontece com o corpo quando vocês utilizam essas estratégias. Aliás, são uma das piores estratégias e elas são utilizadas inclusive em programas de televisão. Provavelmente você já ouviu falar num programa de televisão chamado O Grande Perdedor, onde as pessoas entram e elas têm o objetivo de perder o máximo de peso possível para ganhar essa competição interna dentro do programa. E um estudo foi lá e fez a análise do longo prazo dos efeitos dessa perda abrupta de peso no longo prazo na galera que participou de O Grande Perdedor, e eu trouxe esse estudo para mostrar para vocês o quão perigoso é utilizar essas mesmas estratégias. Vamos falar sobre esse estudo agora. Esse experimento, ele acompanhou a galera que participou do The Biggest Loser, que é o Grande Perdedor, depois de 6 anos para saber o que aconteceu com os participantes. Eles pegaram 14 participantes e imediatamente depois do programa, eles perderam 58 quilos e reduziram a sua taxa metabólica basal em 610. O que isso significa? O metabolismo ficou 610 calorias mais lento todos os dias. Só que depois de 6 anos, esses participantes reganharam 41 quilos em média, só que não reganharam a taxa metabólica basal, ou seja, o metabolismo continuou mais lento, inclusive mais lento que logo depois da participação do programa. O metabolismo deles ainda ficou gastando menos 704 calorias. Agora parem para pensar, o que é começar um emagrecimento com 704 calorias por dia de metabolismo lento? Você não gasta essas 700 calorias, o seu corpo continua economizando, continua lento. Será que esse emagrecimento vai ser tão rápido quanto no começo do programa? Vamos falar sobre essas questões agora. Se vocês pudessem ter em mãos um pacote que tende a fracassar, é só fazer exatamente isso: comer pouco e gastar muitas calorias. E por que esse efeito metabólico lentificou todo o metabolismo dessa galera que participou do programa O Grande Perdedor? Porque é bem provável que eles perderam uma quantidade significativa de massa muscular. E quando eles reganharam todo aquele peso que eles perderam durante o programa, essa massa muscular não foi recuperada, o metabolismo continuou lento. E isso nada mais é que uma cicatriz ou um problema causado quando se une restrições severas atreladas a exercícios que gastam muitas calorias. Só que nesse programa eles acabaram fazendo musculação, porém a restrição severa foi tão significativa que o corpo não deu conta de construir massa muscular ao mesmo tempo que reduziu a gordura. E o problema foi o que aconteceu 6 anos depois, um reganho de peso absurdo e um metabolismo mais lento ainda. E cada vez que você tenta fazer um emagrecimento sem preservar a sua massa muscular, o próximo emagrecimento fica mais difícil. E é exatamente isso que esse experimento demonstrou. Foi demonstrado que cada tentativa de emagrecimento sem preservação de massa muscular, existe uma redução dessa massa muscular de
4,69% a 6,58%. E como a gente viu no experimento feito com o pessoal que participou do Grande Perdedor, isso significa uma queda do metabolismo basal, fazendo com que o próximo emagrecimento fique cada vez mais difícil. Ou seja, a gente precisa olhar para a massa muscular no processo de emagrecimento com uma importância maior do que gastar calorias. A minha ideia com vocês é trazer as estratégias para que vocês possam ter um corpo com menos gordura e mais definição, ou seja, diminuir gordura ao mesmo tempo que se constrói massa muscular, isso junto, ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer, vocês precisam saber quantos quilos de peso perder por semana. Por quê? É bem provável que uma diminuição abrupta de peso vai fazer com que alguns hormônios acabam sendo danificados, como por exemplo a testosterona. E olha que interessante, existe uma redução de testosterona à medida que você perde peso de forma abrupta. Nesse experimento foi investigado qual que é a influência da redução abrupta de peso na testosterona. E veja que interessante. Pessoas que perderam meio quilo por semana conseguiram manter os níveis de testosterona normal, padrão. Mas pessoas que perderam 1 quilo por semana tiveram uma redução significativa na testosterona. Olha como que a testosterona dessas pessoas estava antes e depois de reduzir o peso abruptamente. Só que para a gente continuar esse papo, eu quero trazer para vocês uma outra visão, que é o efeito de saber quantos quilos perder por semana. Por quê? Nesse experimento, pessoas que perderam a quantidade correta de peso por semana, além de perderem mais gordura do que as pessoas que perderam peso de uma maneira mais brusca, também ganharam mais massa muscular. Aqui na legenda nós temos os quadradinhos vazados, pessoas que perderam a quantidade de peso ideal por semana, perdendo mais gordura, mesmo que perdeu uma quantidade menor de peso. Olha que interessante. E as pessoas que perderam peso rapidamente, utilizando as estratégias que eu mencionei anteriormente, elas perderam menos gordura e também perderam um pouco de massa muscular, o que prova tudo isso que vocês escutaram até o momento. Não é porque vocês viram que meio quilo por semana é melhor do que 1 quilo que vocês vão ter que agora ficar calculando que é meio quilo de peso que vocês precisam perder toda semana. Por quê? Existem algumas características individuais. Eu sei que alguns de vocês são falsos magros ou estão com sobrepeso e até tem pessoas com obesidade. E isso pode modificar a velocidade da perda de peso. Algumas pessoas têm mais gordura, outras menos gordura e algumas só gordura localizada. Como isso fica com essas características diferentes que vocês podem portar? É bem simples, eu quero explicar para vocês em um desenho didático. Pessoas falsas magras, que são pessoas que só têm um pouco de gordura localizada em regiões específicas, como abdômen, interno de coxo, um pouco no quadril, braço, elas podem seguir a recomendação de meio quilo por semana, desde que estejam inseridas na musculação e também consumam a quantidade de calorias necessárias para que o seu corpo utilize apenas essa gordura localizada como fonte energética e não queime os músculos. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Agora, se você está com a condição de sobrepeso, de 0,5 a 0,7 quilos é uma boa conduta e levando em consideração que a musculação está sendo executada da maneira correta. Mas existem pessoas que podem perder uma quantidade maior de peso, como as obesas. Se for o seu caso, até 1 quilo nas primeiras semanas ou nas semanas iniciais vai acontecer de ser perdido. E depois esse peso tende a ser reduzido de uma maneira mais lenta, onde a gente tem uma redução de 0,7 quilos nas semanas sequentes. Porém, aqui também vale a mesma informação. Uma pessoa obesa, caso seja algum de vocês, precisa fazer musculação e saber a quantidade de calorias consumir para que essa perda de peso seja sustentada ao longo do tempo e não aconteça o que aconteceu com a galera que participou do programa The Big Best Loser. O que faz com que vocês reduzam a quantidade de peso certa e a gordura do local que vocês querem realmente é o cálculo calórico associado à estratégia de treino. Mas muitas vezes é um pouco mais complexo fazer isso sozinho. E caso vocês não queiram fazer isso sozinhos, vocês podem entrar na assessoria TDM. A gente faz todo o cálculo de calorias, faz todo o cálculo de treinamento, independentemente de qual a condição física de vocês. Sejam pessoas falsas magras, com sobrepeso ou pessoas que têm obesidade, a gente faz todo o cálculo para que vocês possam realmente ter um corpo com menos gordura e mais definição muscular. Vocês podem clicar aqui embaixo e fazer parte da assessoria agora, caso isso convenha para vocês. E falando de calorias, quantas calorias vocês precisam comer para perder gordura ao mesmo tempo que o corpo de vocês constrói massa muscular? É sobre esse assunto que a gente vai abordar a partir de agora, só que
Para falar sobre a quantidade de calorias, a gente precisa saber quantas calorias o seu corpo gasta para fazer todas as atividades do dia, inclusive para funcionar, para pensar e para raciocinar, que é o que vocês estão fazendo, por exemplo, assistindo a este vídeo. Eu selecionei esse experimento para explicar para vocês como o corpo de vocês gasta energia e como também é um absurdo fazer dietas de restrições calóricas severas, como aquelas de 1.000, 1.100, 1.200 calorias. Nesse experimento, eles avaliaram algumas estruturas do nosso corpo para saber quanto de caloria essas estruturas gastam. Só que ao invés de eu ficar falando número por número, eu fiz um gráfico mais didático, aliás, um desenho mais didático para conversar com vocês. Vamos começar pelo GET. O GET é o gasto energético total, ou seja, é o quanto de energia, calorias o seu corpo gasta todos os dias, durante 24 horas. E nesse GET nós temos a taxa metabólica basal, e a taxa metabólica basal é composta pelo funcionamento orgânico do seu corpo. Isso significa que tudo que você está fazendo nesse momento, coração batendo, respirando, faz parte da taxa metabólica basal. O cérebro, por exemplo, durante 24 horas gasta 286 calorias. O fígado, 254. O coração, 118. Os rins, juntos, 100 calorias. E os músculos, caso você seja uma pessoa normal, não muito hipertrofiada, 252 calorias por dia. Se a gente for fazer uma soma aqui, nós teremos algo em torno de 1.000 calorias. E agora vocês tentem concluir como é que pode uma dieta de apenas 1.000, 1.100 calorias dar certo se apenas o cérebro, fígado, coração, rins e os músculos gastam isso em uma pessoa com 70 quilos aproximadamente, não muito hipertrofiada. Sejam honestos, será que daria certo? Isso que eu não estou nem contando intestino e outras estruturas. Além da TMB, nós temos o efeito térmico dos alimentos. Caso vocês não saibam, todas as vezes que vocês comem, é necessário todo o sistema digestivo trabalhar para conseguir absorver as calorias que vocês estão consumindo. E a quantidade de calorias gastas no processo de absorção, digestão dos alimentos é 10% de todas as calorias que vocês consomem. Se vocês consomem 2.000 calorias por dia, vão gastar 200 calorias para realizar a digestão dessas 2.000 calorias. E além do ETA, nós temos o GEA, que é a quantidade de energia que vocês gastam em atividade e exercício. Por exemplo, 60 minutos de musculação pode gastar de 300 a 600 calorias. E caso uma pessoa não seja muito ativa e não faça musculação, ela vai gastar em torno de 300 calorias. E caso ela seja ativa e não faça musculação, ela vai gastar 800 calorias. Agora imagine uma pessoa que faz musculação muito bem feita e também é uma pessoa ativa no dia. Isso vai totalizar em média 1.000 calorias de gasto energético só das atividades. Se a gente somar 1.000 calorias mais 200 calorias mais 1.000 calorias, nós temos aqui 2.200 calorias gastas para o seu corpo funcionar. Vocês acham mesmo que dietas restritivas é o caminho certo para que vocês tenham um corpo com menos gordura e mais definição e consigam, ao mesmo tempo, perder gordura enquanto vocês constroem massa muscular? Talvez não. Mas a gente vai continuar o papo para vocês entenderem quantas calorias comer para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Toda dieta precisa levar em consideração o GET para ser calculada e também trazer os benefícios de um bom cálculo, que é perder gordura ao mesmo tempo que vocês ganham massa muscular. Mas existe uma indagação muito interessante aqui. Quantas calorias a menos do seu GET, ou seja, do resultado do cálculo do gasto energético total, vocês precisam consumir para conseguir perder essa quantidade de gordura necessária ao mesmo tempo que vocês constroem massa muscular? É bem simples. De 300 a 700 calorias de déficit calórico. Então depois que vocês têm a conta do GET adequada, levando em consideração que vocês treinam, a atividade do dia, a quantidade de calorias ingerida e também a taxa metabólica basal, é só colocar menos 300, menos 400, menos 500, menos 600 ou menos 700. Vai depender aí do que vocês querem em relação à parte da performance do treinamento e também da organização dos nutrientes. Agora eu pergunto para vocês, essa quantidade de calorias deve ser consumida igual todos os dias? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, imagina que vocês foram na nutricionista e ela fez todo esse cálculo. A gente tem que comer a mesma quantidade de calorias todos os dias para que a gente possa ter esse efeito? E a resposta é não. É por isso que existe a dieta não linear. Ela vai trazer algo que só ela pode trazer, que é potencializar o efeito da perda de peso, especificamente de gordura, atrelado ao ganho de massa muscular para um corpo com mais definição. E não sou eu quem estou falando não. São esses caras aqui. Nesse experimento, ao invés das pessoas consumirem a mesma quantidade de calorias todos os dias,
tiveram dias onde as pessoas consumiam mais calorias. E por mais que no final da semana essas pessoas consumiram mais calorias que o outro grupo, a gente teve um resultado muito significativo. Aqui neste gráfico, a gente vê a quantidade de pessoas que perderam gordura. E se a gente trazer uma linha pontilhada até o outro gráfico, nós vemos que as pessoas que fizeram o refeed, ou seja, dias de consumir mais calorias, tiveram perdas de gordura mais significativa do que a galera que comeu a mesma quantidade de calorias todos os dias. E em relação à massa muscular, não foi diferente. Olha a quantidade de pessoas que teve um processo de hipertrofia ao mesmo tempo que reduziu a gordura. E em relação às pessoas que consumiram as mesmas quantidades de calorias todos os dias, isso não aconteceu com tamanha expressividade do grupo refeed. Beleza, eu já sei que vocês se perguntaram, tá, mas como é que funciona isso na prática? Vamos lá. Na prática é bem simples. Quando vocês recebem uma dieta, geralmente ela vem com a mesma quantidade de calorias todos os dias e abaixo do GET. Ou seja, essa é a quantidade de calorias que o seu corpo gasta e essa é a quantidade de calorias que você vai ingerir. Essa diferença entre a quantidade de calorias que o seu corpo gasta em relação à quantidade que você vai ingerir é chamada de déficit calórico. Déficit calórico. E a ideia do déficit calórico é pegar a gordura acumulada, transformar em energia e utilizar ela como fonte energética. Muito bem, o refeed, ele funciona de maneira diferente. Mesmo que você termine a semana com um déficit calórico menor, a gente tem uma melhora da redução de gordura associada a um aumento da massa muscular. No refeed, você pode fazer de diversas formas. Aqui eu estou mostrando como eu faço. E para isso eu trouxe a quantidade de calorias do meu GET. O meu GET hoje é 3.700 calorias. E eu consumo 3.700 calorias 2 vezes na semana, na quarta e também no domingo. Por que eu faço isso? Justamente para manter um déficit calórico semanal, ou seja, somando o déficit calórico daqui desses 3 dias com esses 2 dias, eu ainda termino a semana com um déficit calórico, mas esses refeeds ou essa não linearidade da dieta faz com que eu tenha um ganho maior de massa muscular e também um potencial de reduzir gordura aumentado em relação às pessoas que fazem a dieta linear. Outro fato é que se você consome a mesma quantidade de calorias todos os dias, essa é a linha da sua fome. E é por isso que aos sábados e domingos, quando você chega no final de semana, você quer comer como se fosse uma capivara maluca. Como se não bastasse a fome, provavelmente o seu nível de apatia também tende a aumentar. O que significa isso? Você vai ter menos vontade de treinar ao decorrer da semana, porque conforme os dias vão se passando e o seu déficit calórico vai sendo sustentado da mesma forma, o seu desempenho, além de cair, a sua vontade de treinar também cai. Diferente de consumir a mesma quantidade de calorias todos os dias, a maneira não linear faz com que você tenha uma regulação dessa fome durante a semana, justamente porque há dias da semana onde se consome uma quantidade aumentada de calorias, que também vão refletir em aumento de desempenho e manutenção da sua vontade de treinar. Se vocês sacaram essa ideia, time, vocês não fazem ideia do efeito que isso tem na perda de gordura ao mesmo tempo que vocês ganham massa muscular para ter um corpo com menos gordura e mais definição. Quer saber como que isso fica na prática? O que vocês podem esperar ao decorrer do processo? Eu quero demonstrar isso, vem cá. Numa dieta padrão, que é aquelas que geralmente a gente recebe e consome a mesma quantidade de calorias todos os dias, o que podemos esperar? Uma redução de gordura, como acontece, claro, estaremos em déficit calórico, mas, em consequência, uma redução significativa da massa muscular conforme o tempo passa e a gente fica em déficit calórico. Mas, se vocês realizarem a manutenção da dieta de maneira inteligente, a redução de gordura é mais expressiva no modelo não linear, ao mesmo tempo que vocês têm um aumento da massa muscular. Só que para a gente ter esse efeito de maneira potencializada, otimizada e segura, é necessário saber quanto comer de carboidratos e proteínas. Vocês já estão cansados de saber que o que constrói massa muscular é a demanda. E o que gera essa demanda é o treinamento na musculação ou treinamento com peso. É preciso tensionar a musculatura para que ela entenda que é necessário o crescimento muscular. Só que a gente precisa de um recurso para que isso aconteça além da demanda, que é a oferta de proteínas. O corpo de vocês, e o meu corpo também, pega as proteínas que a gente
gente ingere e faz com que essas proteínas sejam destinadas aonde existe maior demanda. Só que existe um problema aqui. Se a quantidade de proteínas não for adequada ou se a demanda não for eficiente, essa quantidade de proteínas que vocês consomem no dia a dia serão utilizadas para gerar energia, principalmente quando estamos em um ambiente de déficit calórico, com foco em reduzir gordura e ao mesmo tempo aumentar a massa muscular. A quantidade correta de proteínas, a melhor quantidade, é de 2 a 3 gramas por quilo de peso corporal. Só que lembra de fazer o cálculo da maneira correta. Isso significa que 100 gramas de frango pode ter de 28 a 34 gramas de proteína, dependendo do preparo. Então faz as contas corretamente para não sair errando aí e acabar usando essa informação de maneira equivocada. Tem que fazer a conta certa. Porém, time, eu tenho que reforçar mais uma vez. O que gera o ganho de massa muscular não é só o consumo ideal de proteína. É treinar da forma adequada para o músculo ter demanda, para que ele possa entender que ele precisa crescer. Mas eu falei para vocês qual a quantidade de carboidratos ideal para que a gente tenha essa recomposição corporal. Tirar a gordura e colocar músculo ao mesmo tempo. E a quantidade de carboidratos é de 2 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Vamos levar em consideração o mesmo exemplo que eu dei com o frango. 100 gramas de arroz chega até 30 gramas de carboidrato. Então lembrem de fazer a conta certa. Só que o carboidrato tem um efeito muito importante. Enquanto a proteína vai ser utilizada para o anabolismo, desde que a demanda esteja adequada, o déficit calórico acertado e a dieta não linear no jeito, o carboidrato ele é um protetor dos músculos, porque ao invés do seu corpo pegar a proteína em déficit calórico e utilizar ela como recurso energético, quando se tem o carboidrato na dieta da forma correta, esse carboidrato é utilizado para a geração de energia, poupando a degradação muscular, o famoso catabolismo muscular, que tem muita gente que corre disso. Essa é a função do carboidrato e é muito interessante como ele funciona no seu corpo. Por isso a gente vai ver esse experimento aqui. Se você consome carboidrato junto com proteína nas suas refeições e de maneira adequada, na quantidade certa, é muito provável que aconteça exatamente isso, o que aconteceu com os participantes. Os participantes que consumiram carboidrato nas refeições junto com proteínas de maneira adequada eliminaram menos aminoácidos ou proteínas na urina. Isso significa que as proteínas estavam realmente sendo utilizadas para a construção muscular ou para outras funções do corpo. E dá uma olhadinha aqui nessas outras pessoas que não fizeram o que essas pessoas fizeram. Elas eliminaram uma quantidade de proteínas na urina, aminoácidos, muito maior, fazendo com que existisse a possibilidade de degradação ou mau uso da proteína na construção muscular. Déficit calórico ideal, quantidade de carboidratos no jeito e proteínas em todas as refeições com um cálculo adequado, somados à musculação, causam a recomposição corporal, que é a diminuição de gordura ao mesmo tempo que vocês ganham massa muscular. E não existe outros estudos dizendo que deve ser feito de forma diferente. Tudo que eu apresentei para vocês culmina que essas estratégias provavelmente são as mais eficientes ou talvez as únicas que realmente geram esses resultados. Porém, eu quero trazer os pontos chaves deste vídeo para que vocês saiam daqui com tudo na mão. E esses pontos chaves já foram feitos pelos experimentos científicos e testados na prática, com pessoas que treinam, inclusive, os experts em treinamento, pessoas que têm anos de treino. E essa galera trouxe tudo que a gente precisa aqui. Nessa revisão aqui, os autores pegaram todos os estudos que demonstraram recomposição corporal em pessoas treinadas, porque a gente já sabe que pessoas iniciantes, o mínimo de estímulo já vai causar redução de gordura e aumento de massa muscular ao mesmo tempo. E eles trouxeram o que nós precisamos fazer para trazer esses efeitos no corpo. E aqui está o resultado. Um déficit calórico de 300 a 700 calorias, proteínas de 2 a 3 gramas por quilo de peso, carboidratos de 2 a 5 gramas por quilo de peso e musculação feita mais de 3 vezes por semana da forma correta. Inclusive tem um vídeo explicando 4 regras para serem utilizadas em qualquer treino que você pode assistir aqui no canal e complementar este vídeo. Eu não preciso nem falar para vocês em relação a sono, né? Acho que todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final já sabe que precisa dormir. E vocês precisam dormir pelo menos 6 horas de qualidade. Não são 6 horas de sono, são 6 horas de qualidade. E geralmente a gente tem um gap, ou seja, uma deficiência de qualidade do sono na hora que a gente entra no sono e também no finalzinho dele. O certo é a gente deitar um horário fixo e na hora de acordar a gente tem um espaço ali de 8 horas para que a gente tenha 6 horas de qualidade. Mas a critério de curiosidade, se vocês aplicarem tudo isso, é bem capaz que vocês construam em média 1,5 kg de músculos a cada 10 semanas. É provável. Pode
pode ser que aconteça mais com algumas pessoas ou pode ser que aconteça menos com outras pessoas. Mas o ganho de massa muscular provavelmente vai acontecer se for associado o treino certo com a dieta certa. E uma curiosidade, sabe quantas calorias o seu corpo vai gastar para construir 1,5 kg de massa muscular? 7.500 calorias. A construção de massa muscular gasta muita caloria e isso ajuda também a sustentar um déficit calórico. Por isso não faz o menor sentido vocês realizarem restrições severas e aumento do gasto calórico utilizando centenas de minutos de aeróbio por semana. Vocês precisam fazer do jeito certo. E para isso, existe a assessoria TDM utilizando o método TDM, que compõe todos esses recursos científicos e práticos. Vocês podem clicar aqui embaixo e fazer parte e levarem para casa uma dieta calculada não linear para que vocês possam realmente saber quantas calorias precisam ingerir na quantidade certa de proteínas, carboidratos, gorduras, uma boa composição e organização de toda essa dieta para trazer a adesão e os resultados que vocês tanto desejam. Aqui embaixo tem um botão e não se esqueçam, se faz sentido para vocês, é só clicar que eu tenho certeza que vai ser um prazer colecionar resultados junto com vocês. E aí, time, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Curtiram? Ficaram com dúvidas? Deixem nos comentários. Eu vou deixar aqui o vídeo das 4 regras científicas para usar em qualquer treino, para vocês assistirem. Se vocês gostam de conteúdos como esse, sugiram conteúdos que eu tenho certeza que eu e meu time vamos produzir os melhores conteúdos aqui para vocês. Muito obrigado, não se esqueçam que tem gente que sempre assiste o vídeo e esquece de se inscrever e deixar o like, que ajuda bastante esse canal a crescer e chegar a mais gente. Aliás, a gente precisa fazer uma revolução do fitness aqui na internet e eu conto com vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.